Neemias, e achei por bem, o Espírito Santo falou ao meu coração e eu preciso obedecê-lo. Nós vamos falar sobre alguns dias, alguns domingos. É o Senhor que vai nos direcionar. Falar um pouco desse homem que, através dele, o nome do Senhor foi glorificado. Um homem que trabalhava num palácio. Creio que não faltava nada para ele, mas ele se preocupou com uma situação que estava em ruína. Uma situação em que o povo estava em miséria, pobreza, os muros destruídos. Mas esse homem, ele enfrentou algumas oposições. Esses 49 anos que estou servindo ao Senhor, os irmãos também aqui têm bastante experiências também. Nós estamos falando aqui com uma igreja sadia no campo espiritual, uma igreja formada, uma igreja que os nossos antecessores tomaram bastante cuidado em pregar a palavra do Senhor. E é por isso que a igreja está aqui já há 34 anos, abençoando vidas, não é? Então louvo a Deus por esta igreja, por esta casa de oração. E nós, nesse tempo que eu estou servindo ao Senhor, todos aqueles que querem fazer a vontade do Senhor, fazer a obra do Senhor, irão se levantar opositores, irão se levantar inimigos. E eu preciso entender que fazem parte do processo. A oposição, os levantes fazem parte do processo para o propósito de Deus na nossa vida. Deus tem um propósito a ser realizado, e nesse propósito a ser realizado através de nós temos que entender que irão surgir os opositores. Mas eu preciso também entender que as minhas palavras, estudamos um pouco aqui domingo de manhã, as minhas palavras têm poder. Você pode repetir comigo? As minhas palavras têm poder. Ela tem poder tanto para abençoar como para amaldiçoar. A morte e a vida estão no poder da língua. Por isso que nós somos chamados para profetizar. Nós somos chamados para abençoar. A igreja do Senhor foi chamada para abençoar. Veja a importância do poder, não é? Da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Abra a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 18. Provérbios, capítulo 18. Nós temos aqui uma palavra que vai nos ajudar muito. Provérbios 18 e o versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Ou seja, há poder nas nossas palavras. Quando Neemias, ele colocou no seu coração de ir até Jerusalém para reedificar os muros, no capítulo 4 de Neemias, diz que os inimigos pretendem retardar a obra. Os inimigos pretendem retardar a obra, a edificação dos muros. E eles queriam desanimar Neemias. Eles queriam fazer Neemias olhar para trás.
Mas nesta noite, irmãos, da parte do Senhor, Deus fala ao nosso coração e eu passo para a amada igreja. Aquilo que está determinado pelo Senhor, que vai acontecer na sua vida, o inimigo não tem poder contra mim e contra você. Aquilo que está determinado por Deus para acontecer na sua vida, o inimigo não tem poder para impedir o agir de Deus na minha e na sua vida. Eu vou dizer de novo, aquilo que está no seu coração, se for plano de Deus, operando Deus, quem impedirá? A bênção vai chegar, o milagre vai acontecer para a glória do nome do Senhor Jesus. Se as nossas palavras têm poder, repita comigo, a vitória é minha, em nome de Jesus. As palavras, meus irmãos, ela tem um poder grande no campo espiritual. Os inimigos pretendem retardar a obra. Os inimigos, eles querem fazer com que a igreja pare de marchar. Os inimigos querem fazer a igreja retroceder. Mas a minha Bíblia diz, a sua também diz, que as portas do inferno não prevalece contra a igreja. A igreja tem dono, o dono dela é aquele que foi moído na cruz do Calvário, foi levado à cruz como ovelha que é levada ao matadouro, mas ele não abriu a sua boca. Eu tenho um dono, você também tem um dono, a sua família está guardada pela potente mão do Senhor. Deixe os inimigos se levantar, mas a bênção é nossa, a vitória é nossa, em nome de Jesus Cristo. Mas para que a bênção chegue nas minhas mãos, eu preciso tomar alguns cuidados. Veja, meus irmãos, que versículo 3 do capítulo 4, veja as palavras que foram ditas ao nosso irmão Neemias. Neemias 4, versículo 3. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifique, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Como se pode dizer amém por isso? Vindo os inimigos, glória ao nome do Senhor. Vindo os opositores, e disseram, não adianta edificar os muros, porque uma raposa derrubará facilmente. Sabe o que Deus está falando aqui nessa noite, irmãos? Eu e você, nós somos chamados para ouvir o que Deus quer falar conosco. Eu e você foi chamado para ouvir a voz do Senhor. Sabe o que Deus está falando com algum irmão aqui? Você que está aqui na igreja, você que está na live, ouça somente a voz de Deus, ouça somente a direção de Deus. Se Deus te dá uma direção, se Ele te der um direcionamento, pode avançar, porque quando Deus fala, Ele se responsabiliza. Eu vou dizer de novo, pode avançar. Se Deus te deu um direcionamento, você pode ir em frente e você pode cantar, se Cristo comigo vai, eu irei. O plano é de Deus, o projeto é de Deus, o propósito é de Deus. Avance, mesmo que os inimigos se levantem, mas Jesus garante a minha e a sua vitória. Glória ao nome do Senhor. Então, meus irmãos, eu preciso tomar alguns cuidados para que eu não possa perder a minha bênção. Eu preciso tomar alguns cuidados para não perder aquilo que Deus tem para mim. Veja o que diz, irmãos, Eclesiastes capítulo 5. Eclesiastes capítulo 5, meus irmãos,
Veja o que diz a palavra do Senhor Jesus. Eclesiastes capítulo 5 e o versículo 2. Tem uma recomendação do nosso irmão Salomão para nós não perder a bênção. Algum irmão, se desejar, leia, por gentileza. Não se precipite com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Nosso irmão Salomão, o sábio Salomão, ele nos alerta: não se precipite com a tua boca, não se apresse a pronunciar palavra alguma, deixa Deus agir. Não se apresse a pronunciar palavras, Deus está vendo todas as coisas. Eu estou sentindo a presença dele aqui nesse culto. Meu irmão e minha irmã, Deus está no controle de todas as coisas. Ele está no controle dos teus negócios. Ele está no controle da tua família. Ele está no controle de tudo que você faz. Ele está no controle. Se as coisas estão indo bem, glorifica o nome do Senhor. Se as coisas não estão indo bem, logo logo Ele vai te revelar o propósito dele na sua vida. Eu não posso me precipitar, eu não posso pronunciar palavras, porque elas podem fazer eu perder a bênção, perder a vitória. A nossa boca, irmãos, quando falamos, é como uma semente que nós lançamos. Quando falamos algo, é uma semente. Toda palavra que sai da nossa boca é uma semente que ela pode produzir, ela pode brotar ou vida ou espinhos. Ela pode brotar rosas ou espinhos. Quando disseram para Neemias, Neemias virá uma raposa e derrubará facilmente os muros. Os irmãos, vejam a história de Neemias, que ele continuou fazendo aquilo que Deus colocara no seu coração. Irmãos, Deus tem bênção para nós. Irmãos, irmãs, Deus tem bênção para nós. Meus irmãos que estão lá na porta, Deus tem bênção para nós. Deus tem bênção para nós. Deus tem bênção para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Os opositores irão se levantar, os Tobias irão se levantar, mas continue firme, continue firme. A ordem de Deus nessa noite é: continue firme na presença do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Neemias, ele não ouviu, ou melhor, ele ouviu, mas não atentou-se às palavras negativas. Porque as palavras negativas podem matar ou ressuscitar sonhos. Quem não se lembra daqueles 12 espias? Estamos falando hoje aqui do poder da palavra. Quem não se lembra dos 12 espias que foram olhar a terra, e agora Moisés envia esses 12 homens e diz a ele: tragam os relatórios, o relatório do que vocês viram. 12 homens. E a Bíblia diz, irmãos, que passando um tempo, eles voltaram para trazer o relatório, e 10 disseram: nós não podemos entrar na terra, nós não podemos avançar,
Em outras palavras, eles estavam dizendo: Moisés, esquece esse plano, esquece o projeto de tomar posse da terra. Eles estavam dizendo: é melhor nós parar por aqui, é melhor nós recuar. Mas Josué e Caleb disse: não, a terra